Oi Dani, oi telespectadoras, é muito bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as pílulas anticoncepcionais. Vamos começar com a história da pílula. A primeira pílula anticoncepcional surgiu em 1960 e com ela veio a liberdade sexual da mulher, que alterou os padrões de comportamento, a visão do mundo e o estilo de vida, tanto da mulher como do homem. Com isso, as mulheres passaram a ser donas do próprio corpo, exercendo a sexualidade sem o peso de uma gravidez indesejada e até puderam ingressar no mercado de trabalho. Essas pílulas eram compostas por dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Mas esses hormônios estavam em altas doses, fazendo com que surgissem muitos efeitos colaterais, como aumento de peso, dor nas mamas e distúrbios vasculares. A partir daí, foi se mudando a constituição das pílulas até se chegar numa pílula ideal, que seria aquela que contivesse a menor quantidade de hormônio capaz de prevenir contra a gravidez, diminuindo assim bastante os efeitos colaterais e hoje em dia, grande parte das pílulas, os efeitos colaterais estão até mesmo ausentes. A pílula anticoncepcional é um método altamente eficaz e o índice de falha é de aproximadamente 0,1%, ou seja, cada 1000 mulheres que tomam a pílula no período de um ano, apenas uma engravida. Mas para a gente ter essa eficácia, é preciso que a pílula seja tomada da maneira correta, ou seja, todos os dias e no mesmo horário. Se você não fizer isso, a pílula poderá falhar e você poderá engravidar. Existem aplicativos para celulares que lembram o horário de tomar a pílula, mas se você é muito esquecida, com certeza esse não é o método anticoncepcional adequado para você. Atualmente, existem 3 tipos de pílulas anticoncepcionais. As que se chamam de anticoncepcionais orais combinados, porque eles têm estrogênio e progesterona na sua composição, e essas são as pílulas mais utilizadas. Existem as pílulas que possuem apenas progesterona na sua fórmula e são utilizadas principalmente pelas mulheres que amamentam. E existem as pílulas do dia seguinte, onde as dosagens de hormônios são muito altas, podendo ocorrer danos à sua saúde. E assim sendo, elas devem ser usadas apenas em situações de emergência e jamais rotineiramente. As pílulas que possuem estrogênio e progesterona na sua composição agem inibindo a ovulação, alteram o muco, que é aquela secreção normal na vagina, tornando-o hostil ao espermatozoide, e assim promovem o fechamento do colo uterino, dificultando a penetração do espermatozoide. As pílulas combinadas existem em várias apresentações, as monofásicas e as multifásicas. As monofásicas são aquelas em que todos os comprimidos da cartela são idênticos, e as multifásicas, elas têm os hormônios em diferentes dosagens, conforme a fase do ciclo menstrual. Existem pílulas que devem ser tomadas por 21 dias, com pausa de 7 dias, as que se tomam por 24 dias, com pausa de 4 dias, e as que se tomam ininterruptamente, ou seja, sem pausa. Muitas mulheres começam a tomar a pílula por indicação de amigas ou do próprio farmacêutico, mas é importante a gente estar falando que somente o médico vai saber qual a pílula adequada para você, e quem faz uso desse método deve ir rotineiramente no ginecologista para uma avaliação. Como as pílulas anticoncepcionais modernas contêm doses baixas de hormônios, elas podem ser utilizadas precocemente, não dando qualquer prejuízo para o desenvolvimento da adolescente. Mas justamente aqui é imprescindível que essa adolescente seja examinada, orientada e acompanhada por um médico. A pílula anticoncepcional não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. Ela protege somente da gravidez. E para a proteção das doenças sexualmente transmissíveis, é importante que se associe o preservativo. Como foi falado anteriormente, a pílula combinada pode ser utilizada desde a adolescência até os 50 a 55 anos de idade, ou seja, até a menopausa, desde que a mulher não seja fumante, obesa, diabética, hipertensa ou com parentes de primeiro grau com mortes por problemas cardiovasculares antes dos 55 anos de idade. É importante salientar que o uso do cigarro com a pílula aumenta em muito o risco de trombose, então quem fuma ou deve parar o cigarro ou procurar outro método anticoncepcional.
Se você iniciar a pílula e começar a apresentar dor de cabeça intensa, alterações visuais ou enxaqueca, você deve parar imediatamente a pílula para afastar a hipótese de problemas vasculares ocasionadas pela pílula e procurar o seu médico. Uma coisa importante da gente estar falando aqui é que às vezes nas primeiras cartelas da pílula anticoncepcional, algumas mulheres sentem enjoo, desconforto mamário, sangramento durante a cartela, mas esses sintomas costumam desaparecer após alguns meses de uso. Se não desaparecer, procure um ginecologista. A pílula anticoncepcional, se ela for usada conjuntamente com alguns medicamentos, isso, além de acarretar problemas na saúde, pode levar até uma diminuição da eficácia da pílula com risco de gravidez. Então, se você é usuária de pílula anticoncepcional e tem que tomar algum medicamento, converse com seu médico para saber se tem a possibilidade do remédio interferir com o efeito da pílula. Além do efeito contraceptivo, a pílula anticoncepcional é usada também para tratamento de sangramentos irregulares, tensão pré-menstrual, para diminuir o fluxo menstrual, tratamento de endometriose, síndrome de ovário policístico, entre outros. E ela pode ser usada por mulheres que já tiveram filhos e também pelas que nunca engravidaram. Ela não é um método definitivo, o que significa que se você quiser engravidar, é só parar de tomá-la e aí você vai engravidar. Para terminar, eu gostaria de dizer que no mundo de hoje, a mulher tem o poder de decidir qual o momento ideal para ter um filho, curtindo esse momento tão especial e único na vida da mulher. Assim sendo, procure um método anticoncepcional que mais se adapte a você e tenha nas suas mãos o poder de ser o seu bebê no momento ideal. Cuidem-se, tratem bem do seu corpo porque ele é seu principal instrumento. Uma ótima semana para vocês e até a próxima segunda-feira, onde nós vamos falar sobre o câncer de mama. Tchau!